Fala, meu camarada, beleza? Quinto episódio do vídeo, pergunta que eu respondo. Estou aqui com as perguntinhas do Anderson Nunes, André Luiz e Alexandre Nascimento. 3 perguntinhas selecionadas dos inscritos do canal. Não vai perder essa, hein? Nesse episódio vou responder 3 perguntas selecionadas. A primeira pergunta selecionada foi do Anderson Nunes. Ele perguntou o seguinte: ouço muito falar que o motor está grilando. Afinal, o que é motor grilar? Motor grilar é o seguinte, o Anderson. O motor grilar, ele é um termo técnico utilizado em oficina mecânica, principalmente em motores flex, tá? O efeito grilar do motor, ele é um fenômeno que acontece no interior da câmara de combustão, tá? E o que ocasiona esse efeito grilar? O motor, quando ele é flex, ele é um motor originalmente criado para poder funcionar à base de etanol, tá? Mas com mistura de gasolina. Ele tem um computador de bordo que gerencia esse motor eletrônico para poder gerenciar a quantidade de gasolina que está misturada no etanol. Quando o dono do carro usa muito esse motor, uma quantidade muito grande somente na gasolina, vai acumulando um excesso de carvão muito grande na câmara de combustão, tá? E com o passar do tempo, esse acúmulo ele vai crescendo de uma tal forma de que esse carvão ele começa a alterar a temperatura interna da câmara de combustão. Automaticamente, quando isso acontece, né, quando o motor ele vai fazer os seus 4 ciclos, o primeiro ciclo ele faz a admissão do combustível, né? No segundo ciclo, que é a compressão, e o terceiro, que é a combustão, há uma queima antecipada desse combustível no interior do motor, tá? E quando isso acontece, o pistão não está em posição de combustão, ele ainda está subindo fazendo a compressão. Então, quando há essa queima antecipada desse combustível por causa da temperatura elevada do carvão no interior da câmara de combustão, o motor funciona fora do tempo, ele funciona como se tivesse adiantado, né, e dando uma pancada muito forte em cima da cabeça do pistão. Essa pancada ela faz vibrar, né, todas as partes inferiores do motor, tá? E isso provoca aquele barulho de ferro batendo com ferro, que caracteriza muito o barulho de grilo. Então, toda vez que o mecânico fala para você, ou então você perceber que o motor grilou, né, na hora que você está andando com ele, isso significa que o motor está com um acúmulo muito grande de carvão. Para resolver o problema, ou você pode fazer a limpeza, né, fazer a retirada do cabeçote e a remoção desse carvão, ou então você pode utilizar pelo menos 2 vezes no mês, você abastecer o tanque do seu carro somente com etanol, tá? Esse uso desse etanol durante pelo menos uma vez, né, no mês, vamos colocar pelo menos uma vez no mês, ele vai auxiliar na remoção desse carvão, tá? E vai ajudar na hora de regular o ponto, né, do motor, porque como motor eletrônico, esse computador ele faz esse gerenciamento e altera, né, em questão do ponto, ou ele avança ou ele atrasa, dependendo da quantidade de combustível misturado. A sonda lambda faz essa leitura e o computador de bordo regula esse motor eletronicamente. Quando você utiliza um tanque completo somente de etanol, o motor ele tem uma facilidade maior de poder fazer essa regulagem e chegar até um nível de padrão de funcionamento, para ele não ter esse problema de grilar, tá? Depois você pode voltar a utilizar gasolina pura, né, somente a gasolina sem o etanol, ou então misturar o etanol com a gasolina. Pelo menos você tem que fazer isso aí, um tanque, uma vez no mês, tá? E depois você pode abastecer o tanque com gasolina comum e continuar funcionando. Se você quiser antecipar esse processo, você pode colocar aditivo de limpeza, ou então levar na oficina mecânica para ele desmontar o cabeçote, fazer a raspagem daquele carvão, tá? E o motor vai parar de grilar, beleza? A segunda pergunta é do André Luiz. Ele perguntou o seguinte: por que o óleo de motor baixa o nível se não há vazamento de óleo? O André, é o seguinte: óleo de motor ele queima, tá? Por isso que ele baixa nível. É o único óleo do veículo que baixa nível.
todos os outros níveis de óleo, tanto óleo de caixa quanto óleo de transmissão automática, diferencial, óleo de freio, nenhum desses óleos baixa o nível, tá? Somente o óleo de motor baixa. Alguns carros da Fiat têm uma queima de óleo muito maior do que outros carros, então o número de vezes que você tem que completar esse óleo de motor vai ser um pouco maior. Isso não é um defeito, isso não é um problema, é normal isso acontecer, tá? Só que não é uma quantidade também muito grande. Vamos dizer que no mês, né, um carro comum, ele vai queimar aí mais ou menos de 200 a 300 ml de óleo por mês, tá? Vai depender muito da sua utilização e muito de que o motor esquente, tá? Porque o motor ele vai aquecer e uma das funções que o óleo tem é de resfriar o motor. Então automaticamente toda vez que o óleo banhar aquela peça que está quente em funcionamento ali dentro do motor o tempo todo, esse óleo ele vai esquentar e vai queimar. Nos carros antigos tinha um tubo que era o tubo do respiro, então muita gente observava que saía uma fumaça branca daquele respiro. Aquilo ali é o óleo sendo queimado. Nos motores mais novos, você não vê isso acontecer, porque aquele óleo que está sendo queimado, aquele vapor que é gerado no interior do motor do óleo sendo queimado, ele tem uma mangueira que é redirecionada para a borboleta de admissão, tá? E esse gás ele é reaproveitado para poder fazer o pré-aquecimento do combustível e fazer a lubrificação daquelas peças ali da borboleta de admissão. Então, nos carros novos você não vê esse gás saindo, porque ele é reaproveitado. Nos carros antigos, esse gás ele é expelido para fora, então você vê aquela fumacinha sempre saindo. Você consegue observar isso em veículos com motores diesel, tá? Toda vez que você vê uma fumacinha saindo por uma mangueira na parte de baixo do motor, é o óleo do motor sendo queimado por ali. Então, baixar o nível do óleo do motor é normal. Agora, você está baixando acima de 200, 300 ml no máximo, aí já pode dar uma olhada porque tem alguma coisa errada acontecendo. Valeu? E a última pergunta é do Alexandre Nascimento. Ele falou o seguinte: a luz do freio de mão do meu carro às vezes acende e logo depois apaga. Percebo isso quando estou andando com o carro. Parado ele não faz. O que pode ser? Alexandre, é o seguinte: aquela indicação no painel, que é um símbolo de um ponto de interrogação circular, com um círculo e um parênteses em volta, aquele ali significa que é um alerta de freio, tá? Sendo que a alavanca de freio de mão, ele tem um interruptor que também é interligado nesse sensor, tá? Mas a função desse sensor é indicar no painel alguma avaria no freio do carro, tá? Então, o que acontece? Quando o veículo ele tem sistema ABS, esse sensor ele indica desgaste de pastilha ou aquecimento excessivo da pastilha, tá? Então, o carro, quando ele tem o ABS, ele tem um fio de sensor que é ligado diretamente ali na pastilha do freio, tá? E fica monitorando desgaste e temperatura. Quando a temperatura atinge um determinado número de grau e ultrapassa essa temperatura, acende uma luz no painel indicando para você de que o freio está superaquecido, que é para você fazer uma parada e esperar aquele sistema resfriar. Ou então está indicando para você de que a pastilha já está muito gasta, já está abaixo do limite estipulado pelo fabricante, que já é para você fazer a troca daquela pastilha de freio, tá? Em carro que não tem freio ABS, ele indica de que o nível do óleo do freio está baixo. Naquele reservatório onde você vai lá e coloca o óleo do freio para poder fazer a sangria, quando você troca a pastilha de óleo, na tampa tem uma boia, tá? E essa boia ela é interligada nesse sensor que tem essa lâmpada no painel. Quando esse nível do óleo está abaixo, né, do limite mínimo do reservatório, essa boia começa a indicar esse limite que está abaixo, né, e começa a mostrar no painel de que o limite está bem baixinho. Por isso que quando você está andando, a luz acende e apaga, porque o carro em movimento, o óleo balança, né? Ele é um líquido, então ele vai balançar dentro daquele recipiente e tem hora que esse sensor vai indicar nível alto e vai indicar nível baixo, mostrando para você que o nível está baixo. Então são as 3 dicas que eu passo para você observar. Se seu carro não tem freio ABS, dá uma olhada no nível do óleo do freio, tá? Naquele reservatório do nível do óleo do freio, ok? Se o teu carro tem freio ABS, dá uma olhada na pastilha. Se a pastilha tiver com uma altura boa,
pode ser autoaquecimento da pastilha de freio. Você pode estar utilizando o freio muitas vezes, ou então tá descansando o pé no freio, né, quando você vai fazer alguma parada, alguma coisa, e isso faz um pré-aquecimento da pastilha e o sensor indica para você de que está tendo um autoaquecimento na pastilha do freio. Beleza? Então é isso. Esse é o 5º episódio, né, do vídeo do quadro Pergunta que eu respondo. Agradeço a você ter mandado suas perguntas, os inscritos, né? Fico aguardando as próximas perguntas dos outros inscritos. Qualquer dúvida, é só escrever, tá? Algumas perguntas que são mais fáceis de responder, eu respondo diretamente pelo site, tá? As perguntas que têm uma explicação um pouco mais detalhada, eu seleciono ela para colocar no vídeo, beleza? Agradeço você que está assistindo o vídeo até agora e te espero no próximo vídeo. Valeu!